Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, já está começando a nossa edição do Sim Notícias de hoje com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quinta-feira. Noite de violência em Linhares e Sooretama com 3 tentativas de homicídio na noite passada. No Dia Mundial da Água, confira uma reportagem sobre os nossos mananciais aqui em Linhares. Doses da vacina pentavalente estarão disponíveis nas unidades de saúde do município na próxima segunda-feira. Hoje é dia da coluna Canal Salto Alto com a nossa colega jornalista Tati Serafim. Linhares passa a fazer parte das cidades que sediam uma etapa da Olimpíada Brasileira de Biologia. A prova já vai ser no próximo domingo. Essa conquista inédita é assunto da nossa entrevista do último bloco com o professor de Biologia Tiago Sena. O esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Quem está na Grande Vitória e sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Nesse dia 22 de março é o Dia Mundial da Água e é impossível não relembrar os momentos difíceis que o Espírito Santo passou e ainda está passando por causa de uma das maiores estiagens da nossa história. Aqui em Linhares, apesar de toda a abundância hídrica, o desafio é manter a qualidade da água das 69 lagoas, rios e córregos da região. Em se tratando de um bem tão precioso quanto a água, o município de Linhares é mesmo privilegiado. A maior estiagem dos últimos 40 anos que atingiu a região está sendo superada graças a essa abundância hídrica, que com as chuvas dos últimos meses tem recuperado sua capacidade normal. Nós temos uma qualidade de água melhor entrando nas nossas lagoas devido à dissolução dessas grandes águas de enchente que veio e a Lagoa Juparanã está essa maravilha, essa beleza que está hoje, essas águas cristalinas, límpidas que estão hoje aqui em função das chuvas. E podemos agradecer esse momento especial da Juparanã. Ao todo, o município conta com 69 lagoas, vários rios e córregos que deram a Linhares o sugestivo título de Terra do Verde das Águas. Muitos desses mananciais têm sofrido com ações humanas, mas vêm conseguindo resistir aos impactos. Realmente tem os estudos que são feitos, né, sobre a qualidade da água. Linhares sempre fez do balneário, de 2 ou 3 lagoas do município de Juparanã, Lagoa Nova, e elas estão perfeitas sim. Para tomar banho à vontade, ela não é uma água própria para uso humano, mas para banho tranquilo, sem problema. Apesar de toda essa abundância de água, o município viveu uma ameaça de desabastecimento nos últimos anos, provocada principalmente pelo desastre ambiental do Rio Doce. Por enquanto, a situação está sob controle, mas é preciso manter ações mais efetivas para cuidar de toda essa riqueza hídrica. O desafio é coibir o uso irregular de defensivos agrícolas e o esgoto, que ainda é despejado de maneira clandestina em muitas lagoas da parte urbana da cidade. Outro grande símbolo de Linhares é o Rio Doce, que ainda agoniza após a tragédia ambiental de Mariana. Tanto a sede do município quanto o interior, nós estamos com abastecimento de água potável normalizado, estamos com os nossos reservatórios bem cheios, nossos mananciais também estão muito bons, estão bem com um nível bem alto. Então nós estamos bem tranquilos com essa questão de água potável para a nossa população. Quanto ao abastecimento doméstico, pelo menos por hora, os quase 200 mil habitantes não têm motivos para preocupação. Mas com uma demanda cada vez mais crescente, vale a pena usar a água com consciência. A demanda só vem aumentando, né? A cidade não pode parar, o crescimento da cidade é viável, né? Para tudo, para a economia, faz um giro total. Então, com isso, o SAAI também futuramente tem que começar a ampliar seu sistema de tratamento de água, né? Então, nós já estamos com os projetos para ampliação das nossas estações de tratamento de água, para melhor atender os nossos munícipes. Agora, a população também tem que fazer sua parte. A população tem que fazer a sua parte. A gente continua com a campanha, né? Uma gota faz a diferença, né? Então, porque não é só uma gotinha, são mais de 400 ligações que nós temos no município todo, né? Pois é, as imagens que você viu na reportagem da Lagoa Juparanã, que tem alagado pastagens, são exemplos desta ação humana, mais especificamente o desastre causado pela Samarco do Rio Doce.
O nível da lagoa está desta forma e sobe a cada dia por causa da barragem, construída cerca de 9 quilômetros abaixo e que impede que a água da Lagoa do Paranã desague no Rio Doce. E na semana passada nós noticiamos aqui a falta de doses da vacina pentavalente em todas as unidades de saúde de Linhares. Importante para imunizar crianças contra tétano, difteria, coqueluche, hepatite B e outras doenças. A vacina já vai estar novamente disponível nas unidades a partir da próxima segunda-feira, é o que garante a Prefeitura de Linhares. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mensalmente são distribuídas cerca de 800 doses para a população. A proteção é necessária para bebês que tomam 3 doses da vacina, aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. Pois é, quinta-feira é dia da gente conferir a coluna Canal Salto Alto com dicas sempre bacanas, né, com a nossa colega jornalista Tati Serafim. Oi gente, hoje estou aqui no Salão Edi Penteado porque eu vou falar de uma super tendência que está bombando agora em 2018. Essa tendência vai e volta, mas este ano ela veio com tudo e tá fazendo literalmente a cabeça da mulherada. Tem um monte de famosos usando. Eu estou falando da franja. Dá só uma olhada quem já aderiu ao penteado. E uma franja que tá dando o que falar, gente, é da atriz Bianca Bin, da novela Do Outro Lado do Paraíso. Aquela franjinha mais curtinha, desfiada, super descolada. Mas será que toda mulher pode cortar a franja? Eu posso cortar, você, quem é magra, quem é gordinho, que tem um rosto redondo, quadrado. Qualquer pessoa pode se jogar nessa nova tendência? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu vou conversar com a Edi e ela vai falar pra gente e nos dar algumas dicas. E o melhor de tudo, hoje eu vou cortar a minha franja. Pela primeira vez eu vou cortar minha franja. Já usei aquela franjona de lado e tudo, mas a franja normal assim, nunca usei. Será que vai ficar bom? Será que eu vou ter coragem? Quer descobrir? Então vem comigo. Gente, eu já tô aqui com a Edi, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa tendência aí das franjas. Edi, toda mulher pode ter franja? Como é que é? Fala pra mim. Eu vou te dizer que pode sim. Você querendo usar a franja, pode usar do jeito que você quiser. É lógico que existe a simetria facial, que você pode determinar o tipo de franja para cada rosto. Digamos que um rosto muito oval. Se eu cortar uma franja muito oval, eu vou talvez não disfarçar aquilo que eu gostaria. Como se uma pessoa tiver uma face muito quadrada e eu cortar uma franja muito reta, também não vou amenizar aquilo que ela gostaria. Então existem as técnicas, mas lembrando que gosto é gosto. Se você quiser cortar quadrada, redonda, repicada, desconectada, simétrica ou assimétrica, é um mês só, depois volta tudo ao normal. Depois cresce, né? Mas pelo menos você fez aquilo que você tinha vontade de fazer e pronto. É porque acabou aquela coisa de padrão, tem que ser assim, assado, porque a famosa tá fazendo. Assim, é o que você quer mesmo, é o seu gosto. A atriz Bianca, ela, com a personagem Clara, ela chegou com essa franja totalmente assimétrica. Até assustou. Muitas clientes falaram, aquela franja você já cortou ela? Então, assim, na verdade, não é muito um padrão de gosto das mulheres. Elas gostam dessa franja sim, mas um pouquinho mais arrumadinha. Porque, na verdade, muitas pessoas às vezes se preocupam com o que os outros vão dizer. Então, se você não se preocupa muito com isso, faz, né? Logo cresce e pronto. Isso aí, agora, será que eu vou ter coragem de cortar, Edi? Você pode fazer qualquer franja que você quiser. Quadrada, redonda, repicada, simétrica, assimétrica, vai ficar tudo bom. Mas eu garanto que o resultado final vai ficar top. E eu confio, né? Então pode deixar que eu vou me soltar e cortar minha franja e vou mostrar o resultado aí pra vocês. Tcharam! Uhul! E aí, gente, gostaram? Ai, eu tô me achando agora com essa franja.
Ó, a Edi falou que é bom ficar bagunçadinho a franja, pra aparecer o repicado, valorizar o corte. E aí, gostaram? Gente, espero que vocês tenham gostado. Fica aí as dicas da Edi, tá? Tem algumas técnicas pra gente cortar o cabelo, cortar a franja de acordo com o seu rosto. Mas se joga, querida, usa do jeito que você quiser, aquilo que você se acha bem, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, curte aí, se inscreve no canal. Semana que vem eu volto com mais dicas, tá bom? Um grande beijo. Tchau! Valeu, Tati. Obrigado pela participação, por mais dicas, né? E até a próxima quinta-feira. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira de outono em todo o norte capixaba. A sexta-feira será de sol entre nuvens e chuva fraca aqui na nossa região. As temperaturas em Linhares variam entre 22 e 32 graus. Em Colatina, a mínima será de 21 e máxima de 29. Em São Mateus, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Vitória, mínima de 23 e máxima de 31 graus. E a seguir você vai ver, a noite foi bastante violenta aqui em Linhares e Soretama com 3 tentativas de homicídio. É um instante só. A noite passada foi bastante violenta aqui na nossa região. Em Linhares, um homem foi esfaqueado pela esposa num conhecido bar das proximidades da rodoviária da cidade. A vítima foi atingida nas costas, socorrida e levada para o hospital e passa bem. A autora do crime está foragida e não foi presa pela polícia. A violência também marcou em Soretama a noite passada. No bairro Sayonara, um rapaz de 19 anos foi baleado por volta das 9h30 da noite de quarta-feira na rua Massaranduba, próximo a um bar. A vítima foi socorrida por uma ambulância da prefeitura e levada ao pronto atendimento da cidade. Segundo testemunhas, foram ouvidos mais de 10 disparos de arma de fogo e a vítima atingida por 4 tiros, mas não corre risco de morrer. A outra tentativa de assassinato aconteceu na Avenida Ângelo Suzano, no centro de Soretama, também por volta das 9h30 da noite. Um homem de 26 anos foi baleado por 3 disparos. Em ambos os casos, as vítimas tinham passagens pela polícia. Nenhum suspeito foi preso até agora. Olha que boa notícia, hein? Já está funcionando a todo vapor o Bike VV. É um serviço de compartilhamento de bicicletas em Vila Velha, por enquanto, que conta com o apoio do Banestes e tem feito muito sucesso por lá. O serviço consiste em o usuário fazer um cadastro, pagar um valor mensal e, com o ticket, ter direito de usar as bikes de um ponto a outro da cidade. Segundo a assessoria do Banestes, nos primeiros 9 dias de atividades foram registrados 3.394 cadastros de usuários, sendo 2.096 planos mensais e 543 anuais. Ao todo, 200 bicicletas estão distribuídas em 20 estações do município. Que bacana a ideia, né? A gente torce para que esse projeto também seja trazido aqui para Linhares, que tem essa topografia aí, né, plana, né, a cidade bastante plana. Iria favorecer muita gente podendo compartilhar as bicicletas nesse projeto de um ponto a outro da cidade, iria facilitar bastante. A gente torce para que isso aconteça, né? Agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 416 a saca. Arábica 7, R$ 393. Conilon tipo 7 está valendo R$ 298 a saca. Altemar Félix atualiza os destaques do esporte. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. O assunto agora é Copa Verão de Futebol Amador 2018. Se bem que o verão já terminou, né? Mas ela começou no verão. Para quem não sabe, os jogos das semifinais vão começar mais cedo no próximo domingo. Vamos conferir aí na tela? Pois é, Copa Verão de Futebol Amador 2018. Os jogos são, a partir de 10h30 da manhã, Nacional do Bairro Aviso e Operário, que representa o bairro Interlagos. Às 15 horas, Associação Atlética Araçá, do bairro do mesmo nome, e Bagueira. Inclusive, vai ser na Bagueira, interior do município, esta semifinal. A final
está marcada para o dia 8 de abril, no campo do Vasquinho, vai ser num domingo em Interlagos. Bem, o jogo Nacional e Operário, vocês viram aí, começa mais cedo, porque diversos jogadores, principalmente do Nacional do Aviso, vão defender o Vasco de Bebedouro, que vai representar Linhares na Copa Rural de Futebol Amador. A Copa Rural começa também neste domingo, é uma competição estadual, com jogos sempre aos domingos à tarde. Haja perna aí para os jogadores, hein, que vão disputar 2 jogos no mesmo dia, começando pela manhã. Será que vai dar, hein? Alguma equipe aí vai sair prejudicada nessa história. Bom, mais esportes aqui na Rede Sim, neste sábado com o R100 Esportes, onde eu tenho uma coluna lá com o Paulo Duarte. E vou contar o que acontece no esporte aqui em Linhares e região, ou seja, as coisas boas de nossa cidade. Aguardo vocês. Valeu, Altemar. Obrigado pela participação. Após o intervalo, o bate-papo é com o professor Tiago Sena, o professor Tiagão Biologia, como é mais conhecido, que vai falar sobre a etapa da Olimpíada Brasileira de Biologia que acontece em Linhares, né? Uma coisa inédita aqui para nós. E o bate-papo é depois do nosso intervalo. Minha gente, olha que boa notícia. Nesse último bloco eu vou falar da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, que vai ser em Linhares, já vai ser realizada neste domingo. Uma excelente notícia, algo inédito aqui para a nossa região. Essa Olimpíada que tradicionalmente as provas aconteciam na Grande Vitória, uma das fases vai ser agora tradicionalmente realizada em Linhares. Quem vai explicar um pouquinho como é que isso vai funcionar é o professor Tiagão Biologia, né? Já é conhecido aqui, já sempre participou conosco e fala um pouquinho sobre essa Olimpíada. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Cláudio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez explicando para a população de Linhares, para os nossos alunos, sobre a Olimpíada Brasileira de Biologia. Professor, nos anos anteriores, os estudantes do interior tinham uma certa dificuldade porque as provas sempre eram em Vitória, né? Exatamente. Essa Olimpíada, ela é uma Olimpíada a nível nacional, organizada pelo Instituto Butantan de São Paulo, né, desde 2014. E essa prova, ela visa preparar os nossos alunos para as disputas das Olimpíadas americanas, né, ou seja, América do Norte, América do Sul, e a Olimpíada Mundial, de nível mundial. E ela também tenta incentivar aos nossos alunos o fomento da pesquisa científica, o fomento do ensino de ciências, de biologia. Essa Olimpíada, por ser a nível nacional, ela priorizava as capitais. Mas de alguns anos para cá, escolas interioranas, se é que eu posso usar essa expressão, né, vêm se destacando em vestibulares, porque com essa coisa do SISU, do Enem, aluno de Linhares vai para o Ceará. Está muito globalizado. Globalizado, hoje, né? Exatamente. Então, para o Instituto Butantan é importante que você tenha novos eixos, novas escolas participando desse processo. Bacana. Então nós temos assim, eu tenho muito orgulho, mesmo não sendo um cidadão nascido em Linhares, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que Linhares entrou para o cenário nacional em ensino de biologia. Que boa notícia, né, gente? A partir de agora, as provas da Olimpíada Brasileira de Biologia serão aplicadas na cidade de Linhares. É a primeira tradicionalmente, agora, a partir de agora, Linhares vai fazer tradicionalmente, parte. Linhares é o representante, é a sede do Instituto Butantan, né, na Olimpíada Brasileira de Biologia. Então, ou seja, os nossos alunos de Linhares estarão já aqui, no seu quintal de casa, fazendo essa prova. E os demais terão que se deslocar para cá. Os demais, Colatina, Conceição da Barra, São Mateus, né, essas outras cidades que aqui nos cercam. Que bacana. Então, assim, é com muito orgulho que eu estou falando isso para você mesmo, que não é comum. Tanto é que as provas só são aplicadas em capitais. Pois é, uma Olimpíada que tem uma chancela de um grande instituto que é o Butantan, né? Exatamente. E através do Instituto Butantan, o aluno se prepara para essas Olimpíadas internacionais. Ele também, por ser ligado a fomentos de pesquisa, como o CNPq, outros institutos que patrocinam, né, financiam os estudos dos alunos, você pode ir lá fazer um curso, você pode fazer uma graduação em alguma faculdade pelo seu destaque, entendeu? Ô, professor, a prova então é neste domingo, obviamente não tem espaço para as inscrições, né? Não. Mas enfim, o motivo do professor Tiagão estar aqui para divulgar é exatamente para que os estudantes que queiram conhecer um pouco essa dinâmica, nesse dia eles poderão ir até lá. Poderão. Eu vou estar lá, a prova será aplicada no Colégio Cristo Rei, né? As informações sobre a sede, sobre os horários, quem está habilitado, até se você me permite, à vontade, né, citar alguns nomes aqui, nós teremos alunos de Linhares que passaram para a segunda fase. Esses alunos pertencem ao Colégio Cooperativo, o Colégio Darwin e o Colégio Cristo Rei, né? Então essas três escolas têm representantes de alunos para a segunda fase.
Então esses alunos terão que se deslocar até o Colégio Cristo Rei para fazer a prova no domingo pela manhã. Agora, por curiosidade, outros alunos, até de escolas públicas, inclusive, podem ir lá. Exatamente, isso aí que eu queria priorizar. Não é apenas para alunos de colégios particulares, não é apenas para o Cristo Rei ou para o Darwin ou para outras escolas. É alunos da rede pública e da rede privada. Então nós vamos estar lá domingo, o Colégio Cristo Rei. A partir de que horas? De 8 horas da manhã, a prova começa às 9, né? 8 horas da manhã, para sanar todas as dúvidas, mostrar a estrutura da escola, o porquê que o colégio foi escolhido, né? Para ser esse fomentador de estudos científicos, né? Tirar todas as dúvidas necessárias dos alunos e eles vão estar fazendo a prova. Aí eu vou estar com o caderno de provas, mostrando aos alunos como existem as questões, essas outras coisas. A gente, quando pensa em biologia, e eu acredito até que na escola, a gente tem uma visão assim um pouco limitada. A biologia é um campo muito amplo da ciência. Exatamente. E, Cláudio, hoje em dia, a biologia está tomando uma proporção além de sala de aula. Porque, através da biologia, eu ensino primeiros socorros, eu ensino sobre doenças, eu ensino sobre vetores, né? Nós temos aqui que, devido ao desastre de Mariana, a gente tem um contato maior com febre amarela. Aí eu explico aos meus alunos, a gente tem aqui ó, o Rio Doce, que era impensável até coisa então, do passado, né? Parece coisa do passado, mas hoje em dia a gente tem tudo isso próximo a nós. Então o ensino da biologia hoje ele não visa mais aquela decoreba que a gente tinha, eu vou decorar tantos órgãos e isso vai me ajudar numa prova. Hoje em dia você está alocando isso tudo num campo seu de sociedade. O que eu posso aplicar o meu conhecimento em saúde, eu posso aplicar isso em laboratórios, eu posso aplicar isso em diversas situações. E o ensino com a prática, aliado com a prática, ele é incrível. Então as escolas hoje têm que ter laboratório, microscópio, laboratório de anatomia humana. Né? Então todas essas estruturas são necessárias para que os alunos estejam sempre preparados. É um campo gigantesco, né? É um campo gigantesco. E voltando a falar dessa Olimpíada, gente, só para mostrar aqui, o Brasil teve um destaque importantíssimo na Olimpíada Internacional, né, professor? Exatamente. Medalha de prata. Medalha de prata, 28ª posição no ranking mundial. É muita coisa se a gente for comparar com o número de competidores. Só a segunda fase agora será feita por mais de 40 mil alunos. É muita gente. Entendeu? Né? Só no Brasil. Agora você imagina a nível mundial. Nas Américas, 2 ouros aí no Brasil conseguiu conquistar. Na Olimpíada Pan-Americana de Biologia, né, 2 medalhas de ouro e na Mundial 1 medalha de prata. E o que eu quero trazer para que o cidadão linharense ele entenda? Que hoje o seu filho que está aí do seu lado, ele está a um passo dessa medalha de ouro a nível mundial. Está na porta de casa agora? Está na porta de casa, ou seja, nós temos que incentivar os nossos alunos, os nossos filhos, falar, ó, isso é uma coisa que está ao seu alcance. E como nós hoje trabalhamos e nosso rumo educacional depende do Enem, no 3º ano, ele já pode começar a fazer essa Olimpíada no 9º ano. Eu achei bacana essa ideia, porque é como se fosse um intensivão já de preparação para o Enem. Porque se deixar lá para em cima da hora, no 3º ano, complica, né? A gente precisa fazer um milagrezinho, né? Um milagre grande. Né? Precisamos aí de um milagre grande, porque em cima da hora, infelizmente, a concorrência hoje em dia está muito grande. Então, esse fomento, esse trabalho do Instituto Butantan, que começou desde 2014 e já está tendo resultados com isso, né? Visa justamente isso, preparar desde cedo os nossos alunos. Que bacana. Provavelmente dessa turma aí que presta a prova, nós vamos ter aí muitos cientistas, muitos pesquisadores, muitos biólogos. E nós estamos precisando, né? Estamos precisando, professores também nessa área de biologia. Talvez outros não, mas o importante é realmente interagir, participar. Exatamente. Até porque, como disse o professor, né? O Enem chega para todo mundo e aí você tem que estar bem preparado numa matéria como essa. Com certeza. Que excelente notícia, gente. Então, Linhares fazendo parte aí desse hall, né, das cidades que tem etapas, né, da Olimpíada Brasileira de Biologia. A segunda etapa, então, no próximo domingo, as provas serão aplicadas lá no Colégio Cristo Rei. Agora, quem não vai fazer a prova, mas que deseja conhecer como é que funciona a Olimpíada, como é que participa, procura lá o professor Tiagão, né? Tiagão Biologia, como é carinhosamente chamado, que vai tirar as dúvidas. E mais dúvidas também no próprio site, né, professor? Existe o site do Instituto Butantan, existe o site da Olimpíada Brasileira de Biologia, tá? E existe também as redes sociais da escola, que tem todo o cronograma, bonitinho, lá do horário que chegar, né, as vestimentas, que é importante também que você vai fazer uma prova, você não está indo a passeio, você tem que dar exemplo com suas vestimentas. É óbvio que as pessoas que vão lá para conhecer a ideia da Olimpíada, para interagir, para pegar informações, a vestimenta ela pode ser um pouco diferenciada, mas quem vai fazer a prova precisa ter todas essas regrinhas. Que bacana. E, Cláudio, se você me permite, eu gostaria agora de falar com o cidadão linharense. Né? Vontade. Que tenha orgulho da sua cidade, assim como eu tenho, apesar de não ser
eu sou um morador temporário, mas eu me considero já um linharense. Bacana. Tenha orgulho da sua escola, dos seus professores, das pessoas que você está cercado, porque hoje é muito difícil você galgar locais assim mais próximos do topo, digamos assim. E nós conseguimos atingir isso. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não é para qualquer um. Então você tem que ter orgulho. Porque a gente tem aquela coisa assim, eu vou para Vitória, eu vou para as outras capitais para buscar um ensino de melhor qualidade. Hoje você tem isso na sua cidade. Tá vindo, né? Tá vindo aí. Então, queria deixar aqui o meu abraço para os professores de Biologia do Colégio Cristo Rei, a Mônica e o professor Edson, que contribuíram com isso também. Ou seja, quando você trabalha em equipe, você flui bem melhor, né? E deixar esse recado, né? Incentive o seu filho a estudar. Bacana. Né? Incentive o seu filho a buscar essas melhores posições na sociedade através do estudo. Porque se tem uma coisa que você deixa de herança e nunca vai ser tomado do seu filho, é a educação que ele tem acesso. Concordo plenamente, fantástico. Professor, os colegas, professores de outras escolas particulares e públicas também que quiserem interagir, tirar algumas dúvidas, pode procurar? Pode procurar lá no Colégio Cristo Rei, tá? Nas redes sociais aí também, ou para o coordenador do nosso pré-ENEM lá, o Fábio Lino, ele vai estar comigo também, disseminando essas informações. Muito bom, muito importante. Mesmo porque eu não estou aqui todos os dias da semana, mas nos dias que eu não estou no Colégio Cristo Rei, pode procurar o Fábio Lino lá, que ele vai estar ajudando nessas informações. Bacana, então tá combinado, encontro marcado 8 da manhã, domingo, no Colégio Cristo Rei, então para tirar todas essas dúvidas, para conhecer como é que funciona a Olimpíada Brasileira de Biologia. Só para a gente finalizar, professor, não poderia deixar passar em branco, dia 22, quinta-feira, esse dia de hoje, é o Dia Mundial da Água, né? Exatamente. Queria que o senhor, assim, em rápidas palavras, deixasse assim para a gente um alerta, uma mensagem com relação a esse bem tão precioso, né? Tem essa interação tão grande, a biologia, né, com a água, tão fundamental, né? Eu começo falando assim, quando eu vou dar uma aula sobre água, eu falo que ela tem uma especificação, ela é um bem renovável. Tudo que é renovável precisa ter um pouquinho para se renovar, entendeu? Então, ou seja, se você utilizar sem ter esse receio que um dia isso pode acabar, apesar de nós estarmos vivendo cercado de água, a qualidade dessa água está cada vez mais escassa, né? E nós dependemos diretamente, 70% do nosso corpo é água. Então, se a gente não tiver acesso a essa água, e disso eu falo, antigamente os biólogos eles eram taxados assim como pessoas assim, digamos de assim, outro mundo, de outro mundo, mas estamos percebendo o índice de pastagens vem aumentando, a derrubada de florestas. O biólogo e ambientalista era tratado como maluco. Maluco, né? Exatamente. Então, assim, o recado que eu dou para a população hoje em relação à água é dê importância à água mesmo que você dá a sua vida. Vamos cuidar, porque a vida é água. Sem dúvida. Entendeu? Então, o Dia Mundial da Água não pode ser só hoje. Tem que ser na sua ideia que todos os dias. Você não precisa de 10 litros para escovar os seus dentes, você não precisa de 200 litros para tomar o seu banho, né? E todas essas informações, elas incidem não só apenas no tratamento da água. Para você ter noção, existe um dado hoje alarmante. Nós estamos assim, por volta de 202 milhões de habitantes no país. Sim. 50% não tem acesso à água tratada. Que loucura, né? Então, ou seja, né, da população. Exatamente, muitas pessoas, são muitas pessoas que não têm acesso à água tratada. E aí você vê a situação seguinte, doenças como verminoses, parasitoses, são lançados porque a água não é tratada. Vai combinar lá com o SUS, lá os problemas de filas do hospital. Então, gasta-se muito dinheiro com remédio para remediar uma situação. A saúde curativa, né? A saúde curativa, e aí você, ao invés de investir na qualidade da água, você gasta muito dinheiro com esse medicamento. É uma inversão, né? É uma inversão. Então, cuide da sua água, dos seus mananciais, das suas nascentes. Cuidado com as plantas que você coloca em torno da sua nascente, porque, por exemplo, tem plantas que têm as raízes que a gente classifica de freatófitas. Fitas é planta, freatófita de lençol freático. A raiz dela incide diretamente no lençol freático. E aí prejudica. Prejudica. Então, até os pequenos produtores rurais, que eu sei que eles têm um bom grado de ter o seu localzinho ali com a sua floresta. Boa, né? A intenção é boa, mas precisa procurar órgãos competentes para ajudar isso. E tem o IDAF aqui no nosso estado, que dá esse suporte. Então, ou seja, cuide para que você sempre tenha acesso àquele bem tão precioso que é a água. Bacana esse bate-papo, então, falando sobre o Dia Mundial da Água e falando sobre a Olimpíada Brasileira de Biologia. No próximo domingo tem prova, a segunda etapa, aqui na cidade de Linhares. Professor, obrigado pela presença. Obrigado a você, Cláudio. Boa noite. Sempre com boas informações, professor Tiagão,
biologia. Gente, por hoje é só. Você de Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 VRCA, eu agradeço a companhia de sempre. O pessoal de Linhares e região continua interagindo. A nossa página no Facebook aparece aí, facebook.com/TVC Linhares. A entrevista fica disponível também no nosso canal no YouTube. E o telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.